Oi pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aqui para falar sobre mais uma questão que me passaram. Acho que está na lista de... Puta, nem sei qual lista isso aqui vai estar. Tem cara de ser na lista de porcentagem, talvez? Não sei. De qualquer forma, é uma questão da UEL, mas tem muita cara de questão do Enem, porque é um parágrafo mó grande, e daqui desse parágrafo aqui você tem que arrancar algumas informações para conseguir fazer. Mas basicamente ele está contando aqui sobre uma rampa e está falando que esse índice aqui diz o quanto essa rampa é inclinada. E ele está falando que se para um índice de 5%, essa rampa ela sobe 0,05 metros para cada metro percorrido horizontalmente. Então, se eu percorrer 1 metro horizontalmente, essa rampa aqui vai subir 0,05 metros. Se eu percorrer 2 metros, ela vai subir 0,10 metros e assim por diante. E daí o que ela está pedindo aqui é que se essa rampa aqui, se eu quisesse construir uma rampa de comprimento de comprimento 2 metros, não, desculpa, com uma altura de 1 metro, quanto de comprimento essa rampa teria que ter se ela tivesse 1 metro de altura? E daí, pessoal, isso aqui a gente resolve com regra de 3. A gente tem uma relação aqui, que é o quanto essa rampa sobe verticalmente em relação ao comprimento horizontal dela. A gente tem uma outra informação aqui, que é a altura que você quer ter dessa rampa. E a única coisa que está faltando é o comprimento dessa rampa. A gente tem 3 itens e a gente quer descobrir um quarto. Para isso a gente faz uma regra de 3. Mas eu acho que vale a pena, pessoal, pensar um pouquinho o que é uma regra de 3, né? Vamos ver aqui um pouquinho. E uma regra de 3 nada mais é do que uma fração. São a relação entre duas frações. A gente já tinha visto que uma fração pode ser igual a outra fração, né? Então, 1/6 pode ser igual, por exemplo, 4/8. Se a gente multiplicar em cima por 4 e se a gente multiplicar por embaixo por 4. Até isso cegado, né? E a gente já viu que a gente pode fazer algo parecido, que a gente já faz algo parecido intuitivamente quando a gente pensa em receitas, por exemplo. Se a gente pensar numa receita que vai uma xícara de farinha para 2 ovos, a gente sabe que se eu quiser dobrar essa receita, eu posso pegar 2 xícaras de farinha e eu vou ter que dobrar a quantidade de ovos também. Isso a gente sabe fazer. Isso aqui, pessoal, é uma regra de 3 que a gente faz intuitivamente. Se eu quisesse fazer isso, exatamente o que eu fiz aqui, só que de uma forma um pouquinho mais matemática, imagina que essa aqui é a relação que eu tenho, 1 xícara para 2 ovos. Se eu quiser usar, sei lá, 8 ovos, quantas xícaras de farinha eu vou precisar? E a ideia aqui, pessoal, é exatamente o que a gente fez aqui. Eu sei que a maioria de vocês já consegue fazer isso de cabeça, mas para deixar isso aqui um pouquinho mais matemático, a gente vai usar uma incógnita aqui para achar o nosso valor de xícaras de farinha. E aqui, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima,
só que de um jeito um pouquinho mais prático. Quando a gente tem esse tipo de construção aqui, a gente pode usar um truquezinho que é multiplicar em cruz. Então, o que está aqui embaixo você multiplica por que está aqui em cima e iguala a multiplicação do que está aqui em cima por que está aqui embaixo. Então, vai ficar 2x, 2 vezes x, igual a 1 vezes 8. E daí aqui, pessoal, a gente pode simplesmente resolver essa equação. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 8 dividido por 2. E isso aqui vai dar 4. Então, o meu x é igual a 4. Então, se eu quiser manter essa proporção aqui, eu vou precisar de 4 xícaras de farinha. Tá, beleza. Mas como é que isso aqui tem a ver com o nosso probleminha que a gente está resolvendo lá? É exatamente a mesma coisa, pessoal, só que no lugar de ovo e farinha, ele está fazendo a altura vertical e a altura horizontal. No nosso problema aqui, ele está falando que para fazer a receita da nossa rampa aqui, a gente precisa de, para cada metro que ele anda para frente, ele sobe 0,05 metros. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Para cada metro que sobe, 1 metro horizontal, ele vai subir 0,05 metros vertical. Beleza? E daí o que ele está pedindo? Ele está pedindo... Ele tá querendo subir 1 metro de altura. E ele quer descobrir quanto é que isso aqui vai ter que ter horizontalmente. Então esse aqui vai ter x, que é o que eu quero descobrir. E a gente quer subir 1 metro de altura. Daí acabou, pessoal. É só fazer uma regra de 3 aqui. É só multiplicar em cruz. 1 vezes 1 dá 1. X vezes 0,5 dá 0,05x. E a gente pode isolar o x aqui. 0,05x é um número que eu não gosto. Eu gosto muito mais de trabalhar com fração, porque fração é mais simples de trabalhar. Então 0,05 é 5. É 5 dividido por 100. Então, no lugar de 0,05 aqui, eu tenho 5x dividido por 100. E daí aqui, pessoal, isso aqui vai ser 5x igual a 100, x igual a 100 dividido por 5, x igual a 20. Beleza?